1 Samuel capítulo 15, versículo 23, eu quero ler com você, ok? 1 Samuel 15, 23, diz assim, quero fazer uma abordagem sobre esse tema, assim muito tranquila, diz assim, olha, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta aí, nesse texto, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, hoje é festa nesse lugar, queremos celebrar junto com o Senhor, Senhor, essa vitória, que nós cremos que é só o começo. Mas, Senhor, fala no nosso coração pela Tua palavra, fala no coração dessa liderança, Senhor, que está aqui diante de mim, desses líderes de célula, desses pastores de pastores. Ó Deus, revela mesmo, como nós temos te pedido, a Tua palavra no nosso coração. Senhor, nós não queremos só o conhecimento, nós queremos a revelação, porque nós temos aprendido que o que muda o homem é a revelação da Tua palavra. Senhor, nos muda nessa noite, ministra no nosso coração, nos esconda, Senhor, nesse momento tão importante, Senhor. Senhor, acampa ao nosso redor, cuida de nós, para que nenhuma semente se perca nessa noite. Todas produzam 100 por 1, é o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero compartilhar um tema com vocês assim, cuidado com a feitiçaria, não é? Cuidado com a feitiçaria. Então veja bem aqui, ó, quando a palavra diz assim, olha, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A primeira coisa a gente tem que entender aqui, gente, o contexto dessa história, né? O que é que o Samuel está dizendo para o Saul? Não é porque o Saul, essa palavra aqui, o Samuel está dizendo para o Saul, para o rei Saul. E ele está explicando para o Saul uma verdade. Saul, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas o que foi que o Samuel considerou rebelião do Saul? A gente tem que entender isso, não é? Para que a gente consiga entender o que Deus quer falar no nosso coração nessa noite. O que foi que o Saul fez? Essa é a questão. Para que o Samuel dissesse que ele se rebelou, não é? E que a rebelião dele era como o pecado de feitiçaria. Então, gente, nós sabemos que o Samuel, não é? Ouviu a palavra do Senhor, e o Senhor deu um comando para o Samuel, falou assim, olha, Samuel, eu escolhi o Saul para dizimar os amalequitas da face da terra, por causa daquela injustiça com o povo de Israel no deserto, quando eles mataram covardemente, não é, os velhos e as crianças e as pessoas que estavam com problemas e tudo. Eles foram muito covardes. Deus prometeu naquela época para o Moisés, olha, um dia isso vai se cumprir, não é? Eu vou dizimar os amalequitas da face da terra por causa dessa injustiça. E o sorteado foi o Saul, não é? Então Samuel disse, você é o contemplado, é você que vai cumprir essa missão do Senhor, não é? Irmãos, e o Saul foi. Só que o Saul, a gente sabe, ele não cumpriu toda a missão, porque o Samuel disse para ele assim, olha, é para você matar todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, inclusive as crianças de peito, ele diz lá, não é? E todos os animais, não é? Então para nós, a gente tentar entender esse texto com a nossa cabeça é complicado, mas irmãos, é porque o pecado, é o que eu tenho falado todos os domingos, o salário do pecado é a morte, não é? Então só tinha um jeito de resolver pecado, com sangue, com derramamento de sangue, não tinha outro jeito. Por isso que Jesus derramou o sangue puro dele pelos nossos pecados. Só que aqui não tem o sangue do cordeiro. E esse pecado dos amalequitas, essa injustiça, tem que ser disciplinada. E não tem outro jeito, é a morte. Quem está me entendendo? E aí, irmãos, o Saul vai. Só que o Saul, ele toma duas decisões, não é? Ele, em primeiro lugar, ele não mata o rei, né, o Agag, porque a cultura era o seguinte, que quando
um rei vencia outro, ele trazia o rei prisioneiro para pisar na cabeça dele publicamente, não é? Então o Saul achou que ele deveria fazer isso, não é? Então, irmãos, preste bem atenção. O que é que o Samuel está dizendo que foi rebelião? Então repita comigo assim: a primeira coisa, diga comigo, a primeira coisa, rebelião é independência, não é? Então o Saul não consultou o Samuel e tomou essa decisão e poupou o rei, e trouxe o rei. E que mais que ele fez? Ele fez uma coisa tão legal. Ele poupou o melhor do gado, a Bíblia diz, e a motivação dele era distribuir o gado para o povo, para que o povo pobre, que não podia oferecer um animal, um boi, pudesse então ter a oportunidade de oferecer algo para o Senhor. Isso não é tremendo, gente? Isso não é lindo? Mas tinha uma ordem de Deus, não é? Tinha uma direção de Deus muito clara para o Saul. Então ele trouxe, né, o rei, e trouxe o gado. Quando Samuel chegou ali, não é? Ele disse assim: Saul, cumpriste a missão que o Senhor te deu? Ele disse: claro, totalmente, não é? E o Samuel perguntou para ele: mas e quem é esse homem que está aí? E esse cheiro de gado que eu estou sentindo, e esse barulho de gado? Aí o Saul justificou tudo isso. Não, o rei eu trouxe para humilhar ele publicamente, e esse gado aí eu trouxe para fazer um holocausto para o Senhor. Mas olha, peraí, não fui eu que tomei essa decisão assim, foi o povo. O povo me pressionou, não é? E foi o povo que quis, e eu só atendi o clamor do povo, não é? Então, irmãos, é nessa hora que o Samuel então diz para o Saul: olha, Saul, você cometeu um grave erro, não é? E ele chama então esses dois erros, que foi a independência, não é? E essa obediência parcial. Diga bem forte comigo assim: obediência parcial é desobediência, gente. Vocês não acham que o Saul obedeceu? Muita coisa obedeceu. Gente, deixa eu te falar uma coisa: quando ele recebeu a ordem, ele não questionou, ele não disse assim: eu não concordo. Ele não brigou com Samuel. Em nenhum momento você vai ver o Saul discutindo com Samuel. Quem está me entendendo? Não é? Porque a gente pode pensar assim: não, rebelião é a gente brigar com a autoridade delegada. Não, eles não brigaram. Ele atendeu, ele disse sim, senhor. Ele concordou, ele foi muito jóia, ele foi rápido. Ele atendeu rapidamente a ordem e ele foi. Irmãos, e ele fez muita coisa do que o Samuel mandou fazer, mas ele não fez tudo, não é? Ele foi obediente, mas ele obedeceu parcialmente, e o Samuel considerou isso rebelião. E aquelas decisões que ele tomou: ah, mas Samuel, o teu celular estava fora de área. Não era uma boa justificativa? Como que eu ia falar com você? Você estava longe de mim. E o certo, não é? O que se faz em Israel é trazer o rei derrotado para humilhá-lo publicamente. E outra, o que eu estou fazendo aqui é uma grande obra. Eu estou fazendo um grande holocausto para o nosso Deus. Eu não podia consultar você. Irmãos, rebelião foi o veredito do Samuel. Agora veja bem, é muito sério isso, gente, porque em nenhum momento Deus lidou com o Saul. Foi só o Samuel. Em nenhum momento Deus falou com o Saul pessoalmente. Ele mandou aquele comando através do Samuel, não é? O Samuel recebeu a palavra, a direção de Deus, e o Samuel, como sumo sacerdote, um homem, gente, um homem. Peraí, o Samuel não atravessa a parede, não flutua, nada disso. O Samuel é um homem, chegou lá e disse: olha, o Senhor te ordenou. O Samuel não disse: olha, Saul, eu vou te dar um conselho. Ele disse: olha, o Senhor te ordenou. Mas quem recebeu, quem falou foi um homem, não é? E o Saul não se rebelou contra Deus, ele não blasfemou de Deus. Irmãos, ele só foi obediente parcialmente, e ele só foi independente da sua autoridade constituída, da sua autoridade delegada por Deus. Amém, queridos? Agora olha só o que diz Romanos 13:1. O que diz lá? Toda autoridade, bora repetir bem forte.
Toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste à ordenação do próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Então, o que foi que o Samuel fez, gente? O que foi que o Saul fez que o Samuel considerou rebelião? Não é? Ele desprezou a autoridade delegada, ele foi obediente parcialmente, não é? Preste bem atenção, e ele foi independente. Agora, sobre o que eu quero falar com você, irmãos, é sobre essa frase. O meu tema hoje à noite com você é cuidado com a feitiçaria. Preste bem atenção, irmãos, isso pegou meu coração de um jeito que eu fiquei numa santa crise. Eu tô nela até hoje, não é? E eu quero deixar vocês, é meu alvo, deixar vocês nessa santa crise, que é boa, é gostosa, não é? Porque, gente, o veredito do Samuel é muito importante, quando ele diz assim, rebelião é como o pecado de feitiçaria. Inclusive, escuta bem o que eu vou te dizer, na palavra, no original, não tem essa palavra como, não tem, não é? Inclusive até o Lucas não está aqui hoje não, né? Porque o Lucas deve ter a King James, eu não sei se eu pronunciei certo, mas o Lucas vai me perdoando quando eu falo essas bobagens. Quando, na tradução em inglês, em várias traduções em inglês, inclusive, essa palavra assim, olha, a rebelião é como feitiçaria, essa palavra é como, ela está em itálico. Não é? Por quê? Porque ela não existe lá. É só para que ficasse mais fácil a leitura. O que está escrito no original, gente, é que rebelião é feitiçaria. Não é? Então veja bem o que Deus falou no meu coração. O que me deixou assim, em crise. Irmãos, quando eu me rebelo, e a rebelião é sutil, quando eu começo a viver uma vida independente, solitária, sem prestar conta com ninguém, não é? Quando eu começo a viver essa vida de obediência parcial, não é? Irmãos, eu estou praticando feitiçaria. Essa é a questão, não é? E feitiçaria, meu irmão, é uma coisa muito séria. Então eu quero falar para vocês, né? 3 coisas, não é? Quero falar 3 coisas hoje aqui a respeito dessa feitiçaria, não é? Primeiro, que ela é um estrago terrível, né? Que mais? Eu quero falar sobre o antídoto do Espírito Santo contra essa feitiçaria. E quero também te mostrar como que a gente pode neutralizar essa feitiçaria na nossa vida. Essa é a nossa parte, né? Então vamos lá comigo, gente. Fica ligadão aqui, porque eu creio que vai te ajudar e você vai poder ajudar as pessoas que você ajuda, não é? Então a primeira coisa, vamos ver o estrago, gente, que a feitiçaria ou a rebelião, que é a mesma coisa, produz, ok? Interessante que lá em Êxodo, no capítulo 22, não é? O versículo 18 é bem conhecido, ele fala assim, a feiticeira não deixarás viver. Irmãos, a pena para esse crime de feitiçaria na Bíblia era a morte, era capital. Não é? Porque era muito sério. Por quê, gente? Por que isso? Porque a feitiçaria, ela toca em algo muito forte, não é? A feitiçaria é essa crença de controlar situações e pessoas pelo poder, não é? Do espiritual, pelo poder de demônios. É isso que é feitiçaria. Por isso que a feiticeira não podia viver, não deixa a feiticeira viver. Por quê? Porque, irmãos, a feiticeira abria uma janela para o mundo espiritual. E ela invocava aquelas forças espirituais da maldade, não é? Irmãos, olha, inevitavelmente, os feiticeiros que queriam controlar as situações e as pessoas através daqueles demônios, acabavam controlados. Irmãos, esse é o final de todo feiticeiro. Ele acaba controlado, ele acaba possuído, ele acaba possesso, ele acaba escravo disso, não é? Então veja bem, muito sério, gente, quando a gente
se rebela, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente se rebela contra uma autoridade, e como eu disse, não precisa brigar não, pode ser sutil, não é? Pode ser só assim, vivendo por conta própria, não é? Pode ser só assim, eu que mando na minha vida, pode ser só assim, eu estou praticando feitiçaria. Entende que quando Deus falou comigo, isso gerou um temor no meu coração? Puxa, até que ponto eu estou sendo transparente, não é, e dependente da minha autoridade delegada? Essa que foi, não é, a pergunta que o Espírito Santo me fez eu me perguntar, né? Até que ponto realmente eu sou obediente totalmente? Entende, gente, que foi comigo o negócio? O pastor Genino me dá um comando, ou espera algo de mim que eu faço realmente cabalmente, ou eu faço só a metade, ou algumas coisas que eu acho que é melhor, eu vou fazendo sem consultá-lo. Gente, isso é feitiçaria. E quando eu pratico feitiçaria, escuta bem, esse é o problema. Eu abro essa porta, eu abro essa janela, e sem falar nada, e mesmo por ignorância, eu invoco essas forças sobre a minha vida e sobre a minha família. Quem está me entendendo? Não é? Gente, é tão sério, é tão sério. Até eu te aconselho, você pode ler um livro chamado O Filho do Fogo, né? Do Daniel Mastral. Pode ler, é muito bom. O Daniel Mastral, ele era um satanista, mas de alto grau, de alto nível. Escuta bem, de alto nível no Brasil. Irmãos, inclusive o livro é assim: O Filho do Fogo, desvendando os bastidores do satanismo no Brasil. Irmãos, eu fiquei chocado como o negócio é forte, não é? Mas uma das coisas que marcou para mim ali é que o ensino básico do satanismo, porque o satanismo é a crença de que Satanás é Deus, não é? E eles usam inclusive textos da Bíblia, não é? E eles inclusive apontam um profeta chamado Jesus, que declarou que Satanás é o príncipe deste mundo, não é? Então, e a base da fé do satanista é o seguinte: Satanás é Deus, e a maneira de conseguir poder das forças de Satanás, né, que são forças boas, que são forças, não é, do bem, ok? Então, a maneira de conseguir poder é o seguinte: é o primeiro mandamento da Bíblia satânica, que é: faça tudo conforme a sua própria vontade. Quem está me entendendo? Ou seja, se eu quiser poder, eu tenho que satisfazer todos os meus desejos, e quanto mais ilícito for o meu poder, o meu desejo, quanto mais eu estiver quebrando as leis do meu país, não é? Ou os costumes da minha nação, quanto mais eu quebrar, mais poder eu recebo. Olha só. Mas, irmãos, isso tem um fundamento bíblico, porque a rebelião é feitiçaria. Porque quando eu me rebelo contra as minhas autoridades, eu estou praticando feitiçaria. Você não treme diante disso? Gente, eu tremo diante disso, não é? E aí, irmãos, é muito sério o que o Saul fez. Por isso que o Samuel dá esse veredito: o que você fez, filho, foi feitiçaria. Interessante, ele diz assim mesmo: olha, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem não se submete não pode governar, não pode liderar. Irmãos, não é fácil. Isso mexe com o nosso orgulho. Isso mexe com a nossa carne. Não é a gente se submeter a alguém, a gente ouvir uma repreensão de alguém, não é? Olha, não é brincadeira. Mas quando a gente decide morrer mesmo, ir para a cruz, irmãos, a gente não abre essa porta de feitiçaria sobre a nossa vida. Quem está me entendendo? Muito bem. Então a primeira coisa é isso, o estrago, né? O estrago que a feitiçaria fez na vida do rei Saul. Gente, ao ponto desse cara ficar louco. Ele atraiu tanto demônio para a vida dele, tanto demônio, porque não foi só um caso, gente. Não é? O Saul, na verdade,
ele foi criando um hábito. Um cara, eu já falei sobre o Saul aqui, um cara que começou muito bem, um cara que começou cheio de humildade, um cara que se escondeu quando ele começou, né, a reinar, não é? Um cara muito joia. Mas, gente, o Saul, ele foi se acostumando a ser independente, não é? Lembra quando o Samuel falou assim para ele: Saul, fica em Gilgal até que eu chegue. Não tome nenhuma decisão antes de eu chegar. Aí o Saul obedeceu. Mas como o Samuel demorou, no 7º dia, ele como rei não podia oferecer o holocausto da guerra, não é? E ele ficou apavorado, começou a perder o pessoal começou a ir embora, não é? O que ele fez? Ele ofereceu. Quando ele acabou de oferecer, o Samuel chegou. O que você fez, rapaz? Ele disse: eu estava vendo o povo embora, todo mundo estava indo embora, então eu ofereci o holocausto. Ele disse: você é louco, o Senhor teria confirmado o teu trono para sempre, mas o Senhor acaba de encontrar um homem segundo o seu coração. Irmãos, ele foi se habituando a viver uma vida solitária, sem se submeter às autoridades. E o que aconteceu com Saul? Ele ficou louco, gente. No final da vida dele, o Davi tinha que tocar para expulsar os demônios que ele atraiu pela rebelião dele. Gente, deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente sofrendo psicologicamente e emocionalmente. Eu vou te dizer uma coisa, não estou te dizendo que todo problema emocional e psicológico é por causa de rebelião, mas eu estou te dizendo que tem muita coisa que o psicólogo não pode explicar, porque na verdade nós vivemos uma cultura de rebelião, uma cultura de independência, uma cultura de falar mal da autoridade. E isso, irmão, está abrindo uma porta no mundo espiritual, e nós estamos fazendo essa feitiçaria que está invocando a presença desses demônios na nossa vida. Foi isso que aconteceu com o rei Saul. Quem está me entendendo? Muito sério, gente. É muito sério, não é? Meu Deus, que estrago que esse cara tão joia teve na vida dele. Ele acaba a vida dele consultando as necromantes. Ele abriu tanto negócio, chegou a um ponto que ele não queria mais nem saber de nada, e já estava consultando as necromantes mesmo, ele não queria mais nem saber, não é? Então a primeira coisa é essa, o estrago. A segunda coisa importante é o antídoto do Espírito Santo, gente, para essa rebelião. Presta bem atenção, fica ligadão aqui. Sabe como é que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, para que a gente não caia nessa armadilha, gente? Para que a gente não abra essa porta espiritual contra a nossa vida e família, não é? Porque depois, gente, a gente vai querer expulsar esses demônios que a gente invocou. O próprio demônio diz assim: meu irmão, não estou te entendendo, meu irmão. Você que me chamou para cá, agora você está me expulsando? Como é que é? É para eu vir ou é para eu ficar? Ou é para eu ir embora? Então veja bem, irmãos, é muito interessante, porque o Espírito Santo, ele faz assim com a gente, olha, presta atenção. Ele coloca uma convicção no nosso coração. Escuta isso. Olha o antídoto do Espírito Santo. Então, eu recebo um comando de uma autoridade. Todos nós aqui estamos debaixo de autoridade, gente. A Bíblia diz assim, por exemplo, é uma lei, é um princípio da Bíblia: não falarás mal do príncipe do teu povo. Gente, isso é muito sério. Isso é rebelião, não é? Muito sério, não é? E aí, veja bem, aí a pessoa está invocando esses demônios. Agora veja bem, quando a gente começa a falar mal, por exemplo, de uma autoridade do povo, do príncipe do povo, qual que é o antídoto do Espírito Santo? Diga assim: convicção. Convicção. Então o Espírito Santo, ele coloca assim, ó, um incômodo. Irmão, toda vez que alguém perto de mim começa a falar mal de autoridades, não é? Eu sei, eu tenho sido muito criticado porque eu falo isso, não é? Ah, porque o fulano de tal fala mal. Mas, meu irmão, o meu referencial não é o pastor fulano de tal. O meu referencial é a palavra de Deus. Não é verdade?
Eu não vou abrir essa porta espiritual na minha vida e família, para trazer loucura na minha família, para trazer distúrbios emocionais na minha casa. E não somente isso, gente, demônio traz tudo que não presta. Quem está me entendendo? Então, eu não falo, não é? Irmãos, quem deve cuidar disso é o Senhor, não é? E eu creio que Ele vai cuidar. Eu vejo a posição do Davi com relação ao Saul, sempre protegendo o louco do Saul, sempre abençoando o maluco do Saul. E no final, Deus resolveu o problema a Saul e levantou Davi como rei. Quem está me entendendo? Agora veja bem, qual que é o antídoto, pastor? Fala logo. Convicção. Então o Espírito Santo coloca essa convicção no seu coração. Aí sabe o que acontece com a convicção, gente? Você deve ficar mal quando alguém estiver falando mal de uma liderança perto de você. Esse é o normal de um crente. Agora beleza, quando isso acontece, vem primeiro a convicção, vem aquela angústia, vem aquela vontade de sair correndo daquele lugar, não é? Vem aquela coisa ruim, não é? Não, eu quero ir embora. Agora, se eu fico e começo a falar, não é? Isso vale para qualquer tipo de pecado. Irmãos, quando eu não obedeço o princípio da palavra, Satanás coloca esse véu no meu coração. Coloca um véu, não é? Aí amortece a minha culpa. Aí de novo acontece a mesma coisa. Eu já estou com aquele véu. Aí eu me sinto ali, eu me sinto mal, eu começo a ouvir algumas coisas, começo a receber umas mensagens, detonando, não é? Com as autoridades, não sei o quê. Mas o meu coração já está com véu. Eu já consigo olhar sem muita culpa. Quem está me entendendo? Irmão, chega um ponto que o coração do homem não sente mais nada. E eu temo dizer, gente, que a maioria da igreja do Senhor na terra não sente mais. Quando nós quebramos essa lei tão preciosa e tão poderosa das Escrituras, de nos rebelarmos contra as autoridades. Aí sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo não alcança mais o nosso coração, gente, pela convicção, não é? Por causa que a gente já está, o véu já está tão grosso que a gente não consegue mais ouvir. Sabe o que ele faz? Ele manda um profeta. Gente, isso vale para qualquer tipo de pecado. Pode ser um pecado sexual. Você está ali, naquele pecado, você está ali curtindo aquela situação. O Espírito Santo te coloca aquela convicção de que está errado, você se sente mal, você fica mal com aquilo ali, mas você fica lá. E aí vem o véu de Satanás. E a próxima vez que você viaja vai ser mais fácil. E a próxima vai ser mais fácil. Cada vez mais vai ser mais difícil de você sair de lá. E aí o véu já cobriu o seu coração, você não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Mas aí Deus não desiste de você porque Ele nos ama. O que Ele faz? Ele manda um profeta. Gente, foi bem aqui que Deus mandou o Samuel para o Saul, porque o Saul não ouvia mais a voz de Deus. Então Deus enviou o Samuel para o Saul. E o Samuel muitas vezes repreendeu o Saul, não é? Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o problema, que quando a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, é mais difícil a gente ouvir a voz do profeta. Sabia disso? Meu irmão, se o Espírito Santo não consegue mais convencer a gente, olha, é mais difícil para o homem, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Peraí, pastor, mas como é que é esse profeta? Meu irmão, aí é que está, o profeta não precisa ser um profeta. Irmãos, profeta, autoridade delegada na sua vida. Seu pai, minha irmãzinha, pode ser o seu profeta. A sua mãezinha pode ser sua profetisa e pode estar sendo agora a sua profetisa, não é? O seu professor, conquanto ele seja pervertido, ele pode ser usado como uma jumenta para falar na sua vida. As autoridades constituídas, o seu pastor. Um dia desse um irmão falou assim para mim: pastor, o meu hábito era de procurar o profeta no monte para ouvir, não é, os revelamentos dele para mim. Mas depois que eu comecei a entender
que o Senhor é o meu profeta, eu venho para a igreja e Deus fala através da sua boca no meu coração. Eu achei tão lindo isso, ele está amadurecendo. Porque, gente, o que tem que falar no nosso coração, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, gente, que mora dentro de nós. Mas se o Espírito Santo não alcançar mais a gente, ele vai enviar alguém. E ele pode estar enviando agora, hoje à noite, enquanto eu falo para você. Não é? E, gente, o problema é esse, que quando a gente resiste como o Saul resistiu, ao segundo nível, né, que Deus dá de escape, quando a gente resiste a esse profeta que Deus está colocando na nossa vida, esse líder, esse discipulador que Deus está colocando para você, esse líder de célula que Deus está colocando para cuidar de você, irmãos, aí eu tenho que te dizer isso, que acontece a terceira coisa, é na Bíblia que diz, que é o julgamento de Deus. Agora veja bem, o julgamento de Deus não é para te matar, não é para te humilhar, o julgamento de Deus é para você cair na real, gente. Vocês estão me entendendo? Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:31, eu quero só ler, só anota e acompanha a leitura. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados ou condenados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, irmãos, o Espírito Santo coloca a convicção, eu desprezo. Ele envia o profeta, eu desprezo. Aí ele me julga. Sabe, é quando acontece aquela coisa que a gente não queria que acontecesse. Eu não estou dizendo que toda tragédia na sua vida, pelo amor de Deus, é consequência da sua rebelião. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas eu estou te dizendo que um dos caminhos de Deus para nos trazer de volta, irmãos, é algo que dá errado para nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu me julgar, rapaz, o que é que eu estou fazendo? Então eu não vou ser condenado por Deus. Mas se eu não parar e fizer uma autorreflexão e mudar meu caminho, olha, ele está dizendo que eu vou ser julgado e vou ser condenado. Para que eu não seja condenado com o mundo. O objetivo de Deus é me livrar desses demônios. Quem está me entendendo aqui? O objetivo de Deus é que essa porta da rebelião não se abra sobre a minha vida e eu seja ferido como o Saul foi ferido. O alvo de Deus ainda é me salvar. Quem está me entendendo, gente? Então, meu irmão, vamos lá. Espera aí, pastor. Espera aí. Olha só, irmãos, olha o estrago da rebelião. Mas olha o antídoto do Espírito Santo. Então veja bem, onde que você está? Que nível você está? O Espírito Santo está conseguindo falar com você que está errado o que você está fazendo. Que está errado viver uma vida solitária. Que a ideia de ter alguém cobrindo você, de ter alguém com quem você se abre, não é uma ideia de uma igreja ou de uma denominação, é do Espírito Santo para nós. Irmãos, é tão bom, olha, eu vou te falar uma coisa, é tão bom a gente poder se abrir com alguém de confiança, é tão bom a gente poder se abrir com aquela pessoa que tem autoridade sobre nós. Porque eu digo que é muito fácil eu me abrir com alguém que nem me conhece direito, que não exerce nenhuma autoridade sobre a minha vida, que não pode dizer assim para mim, Jackson, rapaz, o que você fez é muito grave, eu preciso te recuar. Irmãos, eu dou graças a Deus todo dia, porque eu tenho uma pessoa dessa na minha vida. Eu dou graças a Deus todo dia, porque a Meila tem alguém que ela pode me denunciar. E a Meila já me denunciou muitas vezes, não é? A Meila já me denunciou para o pastor Genildo muitas vezes, né? E muitas vezes eu recebi uma ligação assim carinhosa do pastor Genildo. Te manca, rapaz. Deixa de ser orgulhoso, rapaz. Como assim eu, orgulhoso? Irmãos, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Amém, queridos? Em último lugar, gente, porque eu preciso consagrar 4 pastores ainda hoje à noite. Eu creio que o mais importante, como neutralizar essa feitiçaria, gente, essa é a nossa parte, ok? Irmãos, agora fica ligadão aqui, por favor, não perca isso. Pastorzão, eu acho que eu abri essa porta na minha vida. Eu tenho detonado todo mundo mesmo.
Eu tenho detonado todo mundo, eu tenho, olha, sido solitário, não me submeto a ninguém, não estou nem aí para ninguém, eu sou dono do meu próprio nariz. Nem sabia que eu estava vivendo como um satanista, cumprindo o primeiro mandamento do livro satânico: viva do jeito que você quer. E agora? Eu tenho uma boa notícia para você. Amém, queridos? Então, como neutralizar essa feitiçaria? Eu aprendi, irmãos, isso com o próprio Balaão. Porque é interessante, já viram a história do Balaão? Porque o Balaque, não é? Fica ligadão aqui, olha, o Balaque, com medo de Israel, ele vê que Israel está conquistando tudo, então ele vai e contrata o Balaão, que é um profeta, para amaldiçoar Israel. O que ele está contratando? Um feiticeiro. O que ele quer que o Balaão faça? Um feitiço. Gente, presta bem atenção. E o Balaão, não é? No começo ele diz: não vou, porque só se Deus me mandar, se Deus não me mandar eu não vou. Mas a Bíblia diz que a oferta foi tão alta que o Balaão não resistiu. E foi. E quando ele chegou lá, o rei Balaque falou assim: olha, está aí, ó, Israel está vindo para me detonar, eles estão detonando todo mundo, e eu quero que você amaldiçoe esse povo. E eles subiram no monte, o primeiro monte. A Bíblia diz que eles fizeram os holocaustos deles lá. A Bíblia fala veementemente que não pode fazer holocausto fora do lugar sagrado. Era uma lei terrível, uma lei capital inclusive. E o Balaãozão vai lá e eles sacrificam animais fora ali daquele lugar, não é, de adoração. E eles, então, ele começa a invocar uma maldição sobre Israel. Mas olha o que ele diz. Olha o que sai da boca do Balaão. O cara começa lá: tá bem, beleza, assina o cheque aí, tá, beleza. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí ele vai lá: tá bom, para amaldiçoar lá vai eu. Aí engata a língua do cara. Irmãos, eu profetizo que vai acontecer isso na nossa vida. Alguém que quer amaldiçoar a gente, falar mal da gente, prejudicar a gente, o cara ainda vai abençoar a gente. Aí ele fala assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar o que Deus não denunciou? Irmãos, eu acho tremendo isso. Meu irmão, o rei Balaque fica doido. Meu irmão, eu te chamei aqui para amaldiçoar e você abençoa o meu inimigo, não é? E aí, é muito interessante, porque ele fica tão indignado, mas aí a gente sabe que ele leva o Balaão para outro monte, para que o Balaão amaldiçoe de novo Israel, não é? E aí o Balaão, quando vai amaldiçoar, acaba abençoando de novo. O Balaque fica doido de novo, e pela terceira vez ele leva para o monte mais alto. Ele diz: agora vai dar certo esse negócio, não é? Vamos lá, rapaz, vamos fazer o negócio acontecer. Aí lá vai o Balaão, e agora escuta, não perca isso aqui. Quando o Balaão vai falar pela terceira vez, olha o que ele diz: contra Jacó, ou Israel, não vale encantamento. Não pega a feitiçaria. Não entra a feitiçaria onde tem submissão, aonde tem obediência radical à autoridade de Deus. Não entra. Não é? Provérbios 26:2 confirma isso: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aleluia. Irmãos, não pega. Se alguém tentar amaldiçoar você, e você está numa vida de obediência a Deus e as suas autoridades delegadas, não pega. Por isso que eu te digo, irmão, que discipulado é de Deus demais. Igreja em célula é de Deus demais, não é? Irmãos, igreja é de Deus demais. Bíblia é de Deus demais. Por isso que a Bíblia diz: submetam-se às suas autoridades, não é? Segundo a carne, não somente aos bons e cordatos, mas aos maus e insensatos, sabendo que do Senhor vocês receberão a recompensa. A gente está na sua Bíblia. Se você se rebelar contra uma autoridade delegada de Deus, você está virando as costas para Deus, pelo amor de Deus. E aí, meu irmão, vai valer encantamento.
Agora eu quero te fazer uma pergunta para a gente terminar. Valeu ou não valeu encantamento contra Israel? Isso é sim? Ou é não? Não valeu? Irmãos, eu tenho que te dizer que valeu. Valeu. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei Balaque chamou Balaão e disse para ele assim: rapaz, eu tinha decidido que eu ia te dar muita grana, eu ia te fazer milionário, mas você, rapaz, olha, o teu Deus aí, ó, te impediu de você receber essa bênção. Você não vai pegar nada, pode ir embora daqui, pode tirar a mão do cheque. Irmãos, e a Bíblia diz então que antes do Balaão ir, foi Jesus que denunciou isso lá em Apocalipse 2,14, quando ele diz assim: cuidado com a doutrina de Balaão, que fez com que Balaque colocasse tropeços diante do povo de Israel para se prostituir e adorar os deuses daquelas moabitas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Sabe como foi que Satanás entrou? Sabe como que valeu aquele encantamento? Sim, quando ele convenceu Israel de se rebelar contra a autoridade de Deus. Aí valeu. Morreram 24 mil pessoas. Irmãos, nós vimos agora, né, esse acidente há pouco tempo aí, né? Acho que foi 2009, se eu não me engano, lá das Torres Gêmeas. Se eu não me engano, morreram aproximadamente 5 mil, 2011, né? 5 mil pessoas, foi um escândalo mundial. 5 mil vidas. Você pode imaginar 24 mil. Foram 5 vezes mais que morreram. Irmãos, eles abriram a porta do reino espiritual e aqueles demônios vieram com toda a força. Detonou tanto com Israel, irmãos, que chegou o ponto de um soldado namorar com uma midianita na cara de pau e levar a namorada para dentro da tenda dele, com uma garrafa de cachaça na mão. Sabe, irmãos, a coisa virou assim uma bagunça em Israel. Sabe o que aconteceu? Aí deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Qual é o antídoto do Espírito Santo? Convicção. Se ele não te alcançar, ele vai mandar o profeta. Se ele não te alcançar, ele manda, não é, o julgamento. Vai doer, a gente tem que se mancar. Se mesmo assim ele não alcançar, irmãos, olha, eu não quero nem dizer o quarto, não é? Mas o fato é, eu vou te explicar o que aconteceu. Porque aquele homem que está trazendo a namorada para a tenda, eu creio que ele chegou no quarto ponto. O Espírito Santo não alcançou mais ele, o profeta não alcançou mais ele, não é? Talvez a disciplina de Deus que ele passou, não sei qual foi, não alcançou mais ele. Mas, meu irmão, tinha um cara lá, e essa é a minha oração hoje à noite. Tinha um cara lá, maluco, chamado Finéias, que quando ele viu aquela cena, daquele cara de pau, desprezando o Senhor e o seu povo, não é? Quando ele viu aquele homem entrando na tenda, meus irmãos, ele pegou a lança dele e atravessou os dois. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Finéias, pelo que disse: eu amo o Finéias. O meu zelo está no coração do Finéias, pelo que enquanto houver um descendente do Finéias, ele vai servir diante de mim. Aleluia. Sabe, irmãos, sabe como a gente para sabe como é que a gente fecha essa porta? Deixa eu te dizer uma coisa: a rebelião abre a porta para demônios, não é? Mas a obediência radical bate a porta na cara dele. Sabe, essa obediência radical às nossas autoridades, irmãos, ela agrada tanto o coração de Deus. Então, líder, por favor, eu estou te falando isso porque, meu irmão, eis um código da nossa igreja e dos nossos líderes. Irmãos, eles são homens e podem falhar nisso, mas é um código nosso. Eu estou te passando esse código, não é? Não entra nesse jogo, gente. Não entra nesse jogo, não. Fecha a porta na cara desses demônios. Ore pelo Brasil. O que cabe à igreja, a Bíblia diz, é orar por todas as pessoas
que estão em posição de autoridade. Porque quando nós orarmos por essas pessoas, nós teremos paz. Esse que é o papel da igreja. O resto é rebelião. E rebelião é invocação de demônios. E invocação de demônios é coisa séria. Amém, queridos? Muito séria. Muito séria. Amém? Deixei vocês em crise?